boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né, a mais um Papo Adotivo. Saudando o pessoal que está chegando, né, para nos acompanhar. Com muita felicidade, né, que a gente realiza mais um papo. Boa noite, Viviane, Lise. Muito feliz aqui com a presença de vocês, né? Já já a gente está começando, recebendo o nosso convidado especial, Peterson, né? Alguns já conhecem. Enquanto ele não entra, digamos assim, fazemos alguns comentários, né? Eu queria fazer uma errata, digamos assim, né? No último Papo Adotivo, na semana passada, que foi sobre... Quem acompanhou foi muito interessante, né? A gente fez no Facebook sobre o projeto Adote um Pequeno Torcedor, né, a campanha, né, promovida pelo Tribunal de Justiça em parceria com o Esporte Clube do Recife. Eu anunciei que estávamos na nossa 18ª live. E, na verdade, o correto, né, aquela live na semana passada era a 19ª. Então, eu queria corrigir isso. E queria saudar a todos que estão aqui em mais um papo, né? Toda terça-feira, esse nosso espaço semanal de conversa, de diálogo sobre a parentalidade, essa parentalidade adotiva, né? E a gente conversa sobre vários temas. É, Agradecer um pouco sempre, né, a nossa audiência. A nossa audiência tem crescido cada vez mais, né? As pessoas que têm acompanhado o nosso conversa, nosso diálogo. E ficamos muito felizes, né? Eu acho que o Peterson já chegou por aqui. Vou tentar convidá-lo para essa nossa conversa. Vamos ver, esperar um pouquinho. Ele já deve estar se juntando. Enquanto o Peterson está chegando, né? O Facebook, o Instagram às vezes não colabora. Hoje é 10 de novembro, queria fazer esse cumprimento, é uma noite muito especial, né? Além da gente estar aqui organizando mais uma live, é um dia da gente congratular o nosso companheiro aqui de projeto do Papo Adotivo, o Éden Figueiredo, pelo seu aniversário. Então hoje é aniversário dele. Hoje eu estou aqui na bancada e ele está comemorando lá com a família. É uma feliz, né? É feliz poder comemorar, celebrar mais um ano de vida. Então, Éden, ficamos muito felizes com a tua participação. Eu acho que o Peterson não conseguiu, não sei o que foi que houve. Vou chamar mais uma vez. Vamos lá, Peterson. Vamos ver se agora vai. Eu tentei autorizar aqui, mas vamos ver. Eu não sei o que é que está rolando. Oh! Eu apanhando aqui. Mas é normal, normal. Não, eu tô mais acostumado com live no Instagram, já nem lembrava mais. Olá, Peterson. Seja muito bem-vindo. Que bom que conseguiu dar certo, né? Que você conseguiu estar aqui conosco nesse convite maravilhoso para essa noite. Não, eu que agradeço, assim, a, a, a vantagem acho que a pandemia nos trouxe isso também, né? Essa coisa da gente poder estar em vários lugares, assim, poder trocar essas experiências, né? Sim, é fazer o contraponto, né? Tem gente que olha para a realidade apenas vendo o lado negativo e a gente sabe dos lados negativos, né? A gente convive, a gente se solidariza com as famílias, né, que estão aí enlutadas ou que foram vitimizadas, né, pela Covid, mas para o movimento da adoção, assim, tem sido um momento muito próspero, né, por conta dessa possibilidade da gente fazer essas trocas, né? Sim, Que de repente fisicamente talvez seria um pouco mais custoso, difícil, né? De incluir na agenda, a gente que tem filho, que tem uma rotina assim um pouco engendrada. é, Pernambuco e Rio Grande do Sul ia ser bem mais difícil a gente. Mas eu fico muito feliz, assim, essa coisa dos movimentos culturais, né? Da gente
valorizar esse Brasil, essa diversidade que a gente tem e essa tua experiência, essa tua presença aqui hoje é o reflexo disso, né? Da gente poder trazer, trocar sotaques, né? Trocar experiências, de repente a realidade daqui é um pouco diferente daí em alguns aspectos, né? E a gente poder conversar e dialogar um pouco das coisas, né? Que a gente pode Né, é construir. uma honra, assim, até o convite. Até fiquei pensando, meu, nossa, mas deve ter tantas famílias ou tantas pessoas assim, então eu ter recebido o convite, até em nome da Elo também agradeço, porque justamente isso, assim, é muito, muito bacana, assim, a gente, acho que está na hora da gente se unir, misturar os sotaques aí, a gente poder falar e ver que as coisas, elas, a gente fala a mesma língua, né? Isso, temos, apesar das nossas diferenças, eu acho que todos temos, inclusive entre os próximos, né? Assim, mas a gente tem muito em comum, né? Essa nossa humanidade, essa causa que a gente milita, né? E tudo aquilo que está por trás que nos une, né? Então a gente está aqui para falar um pouco sobre isso. Para iniciar, digamos assim, esse nosso papo, Peterson, a gente tem feito, eu nem falei contigo previamente, mas a gente tem feito uma espécie de autoapresentação, porque a gente tem sido acompanhado por pessoas que têm suas dificuldades ou deficiências, necessidades especiais, e eles pedem para que a gente faça essa autodescrição. Então, eu vou começar por mim, na sequência você faz a sua, tá bom? Então, meu nome é Charles, né? Sou Charles Leite, sou designer, professor universitário, integro o GA de Recife, né? Sou voluntário do GA de Recife, e eu sempre digo que o meu maior título é sou pai por adoção, porque mudou muito a minha vida, muito mais do que vários outros dessas outras conquistas, né? Então, assim, e foi fruto de todo um desejo, né? Então, movimentou muito, mexeu muito. Eu sempre digo que isso é o meu maior título. Eu sou um homem moreno, pele morena, com barbas, uso óculos de grau, e estou na minha casa. Então, aqui, paredes brancas ao fundo, estou vestindo uma camisa vermelha da Ursal, né? Esse período agora pré-eleitoral, a gente tenta fazer os movimentos que a gente pode. Enfim, é isso. Eu passo a bola agora para ti, Peterson. Se apresenta aí para a nossa audiência, por favor. Então, eu sou o Peterson, eu sou o presidente da ELO, Organização de Apoio à Adoção, sou quase assistente social, entrego o TCC essa semana, termino. Maravilha. Então, estou me formando. Então, eu sou um dos fundadores da ELO, que é a Organização de Apoio à Adoção e Assistência Social aqui do Rio Grande do Sul. E já já eu apresento a ela um pouco mais. E como eu sempre me apresento, ó, já começa a gente as afinidades. Eu sempre me apresento assim, eu sou o Peterson, pai do Lucas, e aí também sou outras coisas, mas o principal é o pai do Lucas, né? E até por estar hoje presidente da ELO, por ter fundado também, tudo tem a ver, só foi por causa dele, né? Senão, sem ele, nada disso, minha vida não estaria do jeito que está hoje. E, então, eu falo que ele é o culpado de todas as coisas boas que me acontecem. Então, eu sou um homem, pele branca, cabelo castanho, olhos verdes, mas a tela está escura, não aparece muito. E eu estou no escritório, na sede da Elo. Tem um banner da Elo ao meu lado e as paredes brancas. Que legal, Peterson. Seja bem-vindo. Alguém comentou aqui, ó, pele morena não assume a negritude. Eu assumo. Sou afrodescendente, né? Mas é porque às vezes é muito recorte racial, né? Fica às vezes difícil a gente se posicionar de uma forma mais estrita, mais precisa, né? Enfim, é isso. A nossa live hoje é para a gente conversar um pouco, né? Entre tantos assuntos. Falar um pouco da tua experiência, da tua adoção, do teu percurso, trajetórias, N inquietações. Eu já te digo, eu acho que você ainda não sabe, mas você falou aí, perguntou, mas tanta gente para falar sobre, porque eu digo assim, olha, porque você teve uma certa importância, digamos assim, no meu projeto adotivo, né? É, eu vi entre tantas coisas que a gente vê quando a gente está querendo pesquisar um pouco, né? Antes da gente tomar o primeiro passo, a gente às vezes, né? Eu digo por mim,
eu fiz uma série de livros, vídeos, não sei o quê. E entre os tantos vídeos, eu tinha visto um vídeo seu, daquele projeto, eu acho que da adoção tardia, né? Do pessoal lá do DNA das Almas, eu acho que é isso, né? O nome do grupo. O canal é Adoção Tardia mesmo, e eles apoiavam o DNA da Alma. O DNA da Alma era um outro grupo, é um outro grupo, né? Mas o canal, ele é independente, assim, ele tem projetos até aí no norte também que fizeram. Sim. Aí, assim, entre os tantos, eu acho que aquele foi o que mais se aproximou daquele momento da minha realidade, né? Eu falei, eita, que interessante, né? Serviu como, digamos assim, ficou armazenado lá na minha memória. E quando eu precisei decidir, né, se eu iria ou não adotar, eu lembrei que eu tinha visto alguém e que eu acho que era possível, né? Assim, no sentido... Tu é pai solo também? Sou. Então, trocar figurinha hoje. Aí, assim, por isso que eu tô aqui explicando um pouco do porquê do convite, né? Mas, assim, óbvio que a gente vê, dependendo daquele momento, eu acho que esse vídeo que você tinha feito, sei lá, foi divulgado, eu vi no YouTube, eu acho que uns 5 anos atrás, eu acho, assim, um tempo desse. Então, já deve ter um pouco mais a tua história da adoção, né? Fazia uma semana que o Lucas estava comigo. Fala um pouco pra gente aí da tua experiência, Peterson, desse projeto aí, para quem não conhece um pouco. Então, vamos lá. Primeiro, eu não tinha esses vídeos na minha época. Então, eu tinha na minha cabeça o que eu enxergava de adoção. Primeiro, né, para quem não sabe ou não percebeu, então eu sou um homem homossexual que, como qualquer outro, a gente, dependendo da criação ou da cultura, então não preciso dizer muita coisa, né, sou do Rio Grande do Sul, e sendo que já é um lugar bastante... tem suas características em preconceitos, enfim, mas acho que hoje o Brasil todo está assim. E aí, quando tu nasce, tu cresce sendo homossexual, tu meio que te coloca à margem em algumas questões. Tu meio que aceita. E acho que é um dos meus maiores erros, talvez, e é uma das coisas que, se for dizer o que o Lucas me transformou, o que me mudou, acho que foi isso. De aceitar algumas coisas sem antes pesquisar e saber se era verdade. Assim. Então, eu sempre achei que eu jamais poderia ter filhos, por ser homossexual, solteiro e de família bem humilde, assim, pobre. Só que, não por capacidade, enfim, porque eu acreditava que nem era permitido. Por quê? Naquelas reportagens do início do Fantástico, que tinha aquelas famílias lindas, brancas, correndo na praia e ricas, não aparecia casal ou solteiro, homoafetivo, não aparecia, acho que não aparecia nem negros, né? Só quando eram as crianças que vinham da África, que eram os coitadinhos e os artistas adotavam. Então essa era a ideia glamourizada que eu tinha da adoção, que era uma coisa de rico. Que era caridade, enfim, sei lá. E aí, mas eu sempre fui ligado a fazer trabalho voluntário, alguma coisa assim. Eu morava em São Paulo, daí eu descobri que eu tinha perdido quase que toda a audição de uns ouvidos, e aí fiquei bem deprê, e aí voltei, até o brinco que eu falo, eu fiz um Gugu de volta pra minha terra, e aí voltei pro sul, e aí quando eu cheguei, fui fazer um trabalho voluntário. Chegando nesse trabalho ali, eu fui pesquisar e achei o apadrinhamento afetivo. Era uma alternativa, que era algum trabalho que eu poderia fazer com criança. Então, era uma alternativa para eu ter esse contato, mas eu não tinha ideia de adoção, não tinha ideia nem de ser pai na época, porque para mim isso já estava certo que jamais seria, entendeu? Então, eu sempre trabalhei com criança, enfim. E chegando no apadrinhamento, então, eu também tinha outras questões que eu achava que ninguém ia me escolher, porque tinha várias oficinas de preparação e essas pessoas não se preparavam. E aí depois eu achava que também por eu ser gay, achava que que eu ia ficar sobrando. Ou que iam me vetar, alguma coisa assim. Foi uma oficina, 2 oficinas, várias oficinas e ninguém me vetou. E aí chegou no dia, daí falaram, vocês têm que escolher a criança, enfim. Não, a criança que escolhe vocês. Mas quando eu cheguei lá, alguns iam escolher, enfim. E aí chegou um menino que não deixava ninguém chegar perto e dizia assim,
Ele chegou pra mim, entregou um balão, aí voltou, depois ele entregou um casaco e perguntou. Aí eu perguntei pra ele, tu já tem Dindo? Daí ele, já, é tu. Ô Dindo, me leva no banheiro. E aí eu falo que esse foi o primeiro dia do resto da minha vida, que alguém me escolheu. Tu sabe, não sei se passou por isso, mas aí às vezes a gente, assim, quando a gente está acostumado desde a escola a não ser escolhido nem nos times, porque eu odiava educação física e fazia por obrigação. Então ali alguém me escolhendo, eu achei o máximo. Aí foi, se passou, ele não era destituído, daí foi o Lucas, já era o Lucas, então ele ficou, apadrinhei ele por um ano e pouquinho, até que ele foi destituído do poder familiar, e me informaram, ele já estava com 8 para 9. Na época, lá, 2014, pouquíssima chance de adoção, porque desse perfil, 8, 9 anos em 2014, ninguém queria. Hoje teve uma mudança. E hoje tu encontra a família, né, esse perfil, enfim. E aí ele entrei com o pedido de guarda, ficou mais uma. Aí eu já estava me informando, então durante o apadrinhamento eu comecei, eu frequentei um grupo que tem aqui, que tinha em Porto Alegre. E aí, mas aí eu também trabalhava em livraria, e aí é mais fácil, pesquisava tudo, lei, enfim. E aí entrei com o pedido de guarda dele, vi que não tinha nenhum impeditivo de adotar sozinho. Mas assim, o impeditivo ele não é o que a gente acha, porque eu acho que o maior impeditivo da adoção homoafetiva, adoção solo, ou qualquer outra coisa, a questão financeira, é a informação, é cultural, porque a gente acaba absorvendo coisas da sociedade e tomando por verdade coisa que a gente não procura saber. Como eu tinha procurado, fui lá, mas achava que alguma coisa ia dar errado, enfim. Algumas coisas deram errado no caminho. Então, teve um episódio bem sério. Assim que eu entrei com o pedido de guarda dele, bateram nele dentro do abrigo. E aí eu fui denunciada e me acusaram dizendo que eu abusava dele. Porque o preconceito ele vem assim, né? Ele vem como, nem que seja como retaliação. Ele pode estar adormecido, mas quando tiver que usar, alguém vai usar. E aí, mas no fim não deu, né? Claro que não deu. E aí, passou um ano, e aí eu falo que eu fui promovido de Dindo, eu virei pai. Dei um upgrade nessa relação. E aí a coisa começou a ser de verdade, assim, porque tem algumas coisas que é muito loucas. Assim, eu acho que quando a gente é sozinho, sozinho assim, a minha mãe, hoje mora eu e ele é minha mãe. Assim, e a minha mãe cumpre todo o papel e ela cuida dele até acaba muitas vezes sendo o provedor e ela tá sempre ali 24 horas. Só que às vezes quando tu toma essas decisões, eu até questão assim, eu nunca tive interesse, não tenho vontade nenhuma de casar, nada. Não tenho vontade mesmo. E, então eu nunca pensava em eu não, como bom aquariano, não gosto de vender uma ideia para outra pessoa, sabe? Uma coisa que eu quero, eu vou lá e faço. Aí, mas quando é de verdade, quando acontece, bate aquele pavor, né? Eu lembro que quando eu fiquei sabendo que a mãe dele tinha sido destituída, estava na loja, eu fui no banheiro, chorei horrores, assim. Eu não tinha feito nada, porque eu sempre deixei muito claro que eu só entraria com o pedido de guarda dele, de adoção, se a mãe dele fosse destituída, mas eu não faria movimento nenhum para isso. Você se sentiu responsável, é isso, Peterson? Assim, de uma certa forma? Porque já existia um processo correndo, enfim. Mas eu jamais ia entrar para brigar, para alguma coisa assim, entrar com pedido de guarda, sem a mãe estar destituída, sem ela ter tido a oportunidade de lutar, porque eu acho que é legítimo, né? Sim. E eu jamais ia carregar essa coisa de que eu tirei filho de alguém, entendeu? E o Lucas tinha mais 3 irmãos dentro do abrigo. E foi destituído ele e a irmã só, e eu adotei só ele, hoje os outros parece que estão com a mãe. Então, tem várias questões, assim, que tu fica... Parecia, na minha cabeça, era o que eu falo que é um sentimento agridoce. Assim. Parecia que eu tava destruindo uma família, era muito louco. E era uma coisa que daí, depois da adoção, de novo, assim, parece que era para eu ficar feliz e eu ficava meio a meio, sabe? Minha dividida era muito louco, assim. E aí, como eu já tinha me informado,
eu sabia que existia uma lei lá de 2014 que dava, quando o homem pudesse tirar licença, que o homem que adotasse sozinho, ou a mulher que adotasse sozinha, enfim, ou caso a mulher acaba falecendo no parto e o homem fica sozinho, o homem pode tirar essa guarda, essa licença. E era licença maternidade. Então eu tirei licença com esse nome, maternidade mesmo, porque o INSS entende paternidade lá 5 ou 20 dias. E no caso, a empresa que eu trabalhava era a empresa cidadã, eu questionei eles, enfim, eles nem sabiam dessa lei, e aí eu acabei tirando 6 meses. E mirei com as férias, foram 7 meses. Que maravilha. E aí, nossa, e aí isso é fundamental, porque assim, ó, quando a cria vem, ele, por mais que tu conheça, que tu tenha adaptação, que tu tenha 2 meses aqui, quebra na viagem, assim, parece que solta um parafuso na caixinha, que eles chegam, eles dão uma endemoniada, né, eles querem testar tudo. Então, ele estava super, né, a gente já estava se arrastando aquele processo super bem. Teve umas coisas do abrigo também que aconteceu na época, assim, que fizeram tipo uma festa, sei lá o que, de despedida, um dia antes de ele vir para mim, com a mãe biológica. Eita. Daí se pendurou no pescoço dele, e eu cheguei a conhecer ela, porque de uma vez que eu fui no abrigo, ela estava lá, enfim. E eu vou te dizer sinceramente, o amor que ela sentia por ele, eu não duvido nada. E muito menos o que ele sentia por ela, que é legítimo. E até hoje, quando fala, é a mãe dele. Eu, sendo homossexual, ele não vai ter outra mãe. É a pessoa que ele tem. Então, que ele guarde essa lembrança da melhor maneira possível, entendeu? Mas, aí, esse tempo ele é fundamental. Assim, e esse tempo ele gerou muita mídia. Assim, essa licença, porque daí parece que foi o primeiro a usar os 6 meses, enfim. E aí saiu uma mídia dizendo que tinha sido o primeiro, não sei o quê, uns diziam no Brasil, do Estado, sei lá o quê. Nunca fui atrás para procurar, porque, né, é diferente. Mas saiu, sempre bombou, assim. Daí comecei a dar entrevista, daí foram, acho que, foram umas 30 entrevistas em 2 meses, 3 meses. Uma coisa assim, ó, tudo quanto é coisa. Gerou muito conteúdo, né? Não, foi. Aí a campanha do Boticário, até seletivo do Big Brother eu participei. Que massa! Umas coisas loucas, assim, tá? Mas, né? Mas assim, mas eu sou bem. Não sou nada deslumbrado com essas coisas. E aí, só que ao mesmo tempo, eu fazia uma das coisas mais erradas, que é, quando eu saía nas reportagens, eu lia os comentários. Que é um tiro no pé, assim, que chega a deprimir, assim. Porque às vezes tinha uma foto lá, dos primeiros, tinha uma foto que apareceu, acho que na Zero Hora, e aí tinha comentários no sentido, olha a cara de desejo dele pro menino. Uau. Olha não sei o quê. É assim, ó, vários, assim. Então eu já, a minha vida pública, eu já comecei com haters. Então eu já tive que... Mas na verdade, assim, ó, sendo homossexual, a gente convive com hater desde que nasce. Desde que assume a sua identidade, né? Essa coisa da saudade. Eu particularmente, assim, ó, eu apoio ele em várias coisas, em questões até de escola, de brigar em alguns sentidos, porque as piores lembranças que eu tenho na minha vida é na época de escola. Eu não tenho essa parte romântica de escola, não. A minha infância, saudade, eu odeio a minha época de escola, porque eu sofri um monte e reflete em várias coisas que eu me tornei hoje. E não muito boas, né? Em alguns sentidos, coisas que eu tive que hoje eu trabalho melhor com ele. Então, no primeiro ano, a gente já chegou na rebeldia já. Porque não quer ir em festa de Dia das Mães? Não vai. Se tu não tem mãe mesmo, não precisa ir, ele não vai fazer trabalhinho. Hoje, agora já é dia da família. Não, por favor, né? Vamos se atualizar. Então, e é legal que as professoras compraram também a ideia, então tudo foi bacana, escola pública. E aí essas coisas, o que acontece? Aí nesse caminho aí, o que eu entendia? A gente vivia ali naquela bolha, na questão da adoção, uma coisa que a gente hoje vive no país todo, que é a coisa da opinião e não... Todo mundo tem uma opinião, então as pessoas achavam que eu tinha furado fila,
as pessoas achavam que gays para adotar tinha que passar pelo apadrinhamento primeiro, ou achavam que o apadrinhamento era a maneira mais fácil. E, na verdade, se eu tivesse me habilitado para um menino de 9 anos, eu teria ficado menos de 1 ano esperando, como eu fiquei com o Lucas depois que eu entrei com o processo. A gente ficou 2 anos ali, no total. Talvez até Então, tivesse seria... adotado outra pessoa, né? E não ele, porque seria rápido, né? Não sei não sei o que o universo ia dizer, mas talvez ia dar um jeito que ele já estaria destituído e ele viria para mim. Porque não, eu falo assim, quando eu falo assim, quando eu intervenho nesse sentido, é porque sei lá, há 5 anos, 6 anos atrás, quanto tempo faz que você adotou ele? 6 anos? Faz isso, foi 2015 que ele veio, definitivo. 5 anos atrás, o perfil para adoção era assim, né, crianças com 8, 9 anos tinham as pencas, né, nas casas de acolhimento sem pretendentes, né? 5 anos é adoção tardia, que legal. Nossa, ainda é legal. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que cada um tem que seguir o perfil que está no coração. Isso. Não se sintam influenciados por campanhas que são lindas, são úteis, mas não vão na moda. A adoção não é para todo mundo. Ter filhos não é para todo mundo. Nem ter uma planta é para todo mundo. Agora que eu tô ficando velho, que eu descobri que agora que eu tô começando a ter planta, agora que eu não sei, coisa que eu nunca pensei na vida. Eu falei, é a idade chegando. Aí tu começa a roubar a muda da tua mãe, e daí quando vê, tu já tá falando com as plantas, mas ainda não cheguei nesse estágio. Que maravilha. E aí tem isso, assim, e as pessoas, elas... E aí eu pensei, não, a gente precisava, daí me chamaram um pouco antes, assim, numa universidade, lá no curso de psicologia, lá, que queria fazer um trabalho sobre adoção afetiva, né? E aí só que eu não sou de escrever, até da entrevista não sou muito assim, eu prefiro falar, assim, daí eu falei, era perto de casa, vocês querem que eu vá lá conversar com a turma, eu vou. E aí contei que era um apadrinhamento, adoção, né? E no dia tava a coordenadora do curso lá e eu até falei assim, olha, falta espaços na região metropolitana de Porto Alegre, no caso. Ali era Cachoeirinha, que é colado com Gravataí, que é onde eu moro. Para as pessoas conversarem, trocarem, falarem de adoção. E aí me chamaram depois. E aí surgiu a Lili que tá ali falando já que eu tô até postando foto de jardim já ultimamente no Instagram, tô mesmo. Viu, Lili? Tô bem. E aí, eu cheio de gato, tudo isso. E aí daí nos chamaram para falar, e aí surgiu a ideia, o nome surgiu ali dessa reunião, Elo, com a ideia, muita gente acha que Elo é sigla, mas Elo é de unir mesmo, então... Porque o que eu entendia? Até outros lugares que eu frequentava, eu entendia algumas coisas que eu não concordava. Eu via que faltava um técnico. Eu acredito, e nós da Elo, pelo menos nós trabalhamos dessa forma, precisa de um técnico mediano, nem que seja um estagiário, um estudante, alguém neutro, para não ficar numa energia de... que demora. Aí quando tá todo mundo falando mal da demora, mas ninguém tá fazendo nada para isso. Então, às vezes é bom ter alguém para pelo menos dar uma canalizada desses sentimentos ali, trabalhar alguns temas, algumas coisas. E foi muito legal, assim. Então, em 2015, 26 de agosto de 2015, foi o primeiro encontro da Ela. Ali, só com as famílias fundadoras, assim, que já mais ou menos assim eram umas 4, 5. E depois... 23 de setembro de 2015, um mês depois, o Lucas veio para casa. Então, né? Eu parei. E aí, nisso, então foi aí que ele... Então, ele nasceu junto com a Ela, tudo, e a Ela foi criada por mim. Então, foram vários casais, várias pessoas que até hoje estão com a gente, outras não estão mais, mas criaram outros grupos na cidade que são... E a Ela tem essa característica, a gente é meio... Alguns chamam que a gente dizem que a gente abriu tipo o holding de grupos de apoio, porque nós temos 8 grupos aqui no Rio Grande do Sul, né? Em 8 cidades diferentes.
Mas essa característica ela veio um pouco dos fundadores, porque o grupo de fundadores, curiosamente, eram esses grupos, essas pessoas que se encontravam em Porto Alegre, mas que não tinham grupo nas suas cidades. E aí, aos poucos, nós fomos colocando, fazendo parceria com as universidades, e hoje a gente tem esses grupos, a gente tem parceria com o juizado, enfim. Vocês E se aí, multiplicaram, né, Peterson? Vocês tem bastante, teve bastante. esse São efeito 8 grupos. multiplicador, né? Assim, né? Exato, e eu acho que funciona. Aí, uma coisa que a gente tem algumas regrinhas, assim, essa questão do técnico, essa questão de nunca, a gente sempre tentar não, a gente trabalha com isso nos grupos, de não ter assunto tabu, então a gente pode tratar de qualquer assunto. Então, a gente foi denunciado uma vez, porque o tema da live era devolução, dizendo que a gente apoiava. Mas enfim. Mas não, mas isso a gente está acostumado com essas A coisas. minha gente. Não, mas é assim. E aí, outra coisa, assim, trabalhar em grupo de apoio, assim, ele é um desafio e ele envolve muita coisa, assim, porque assim, ó, o terceiro setor, no geral, como que nasce? Nós criamos do zero. A gente não tinha uma referência, não tinha um código de ética, tudo a gente teve que fazer, né? Então, ali, o que ia nos guiar? Então, a gente tinha isso, de a gente não ter tema tabu, ao mesmo tempo, ninguém ser dono da razão, então a gente não dava palestras, então são grupos reflexivos mesmo, então as pessoas podem expressar e a gente aceitaria ouvir todos os lados. Então, nós já tivemos várias pessoas em várias situações que vieram falar e participar. Então, às vezes dava umas brigas, assim, porque tinha pessoas tipo, o conselheiro tutelar que era meio contra a adoção, dizendo que, tipo, não, fulano pariu, tem que criar, então, sabe, umas coisas assim. Mas, assim, eu acho que é importante colocar esses contrapontos, assim, as pessoas conversarem. E aí tem dado certo, assim. Então, hoje a gente trabalha com os cursos de preparação para adoção, que também estão acontecendo online. Então, hoje a gente faz mais de... Eu não contei esse ano, porque agora com a pandemia, a gente está juntando mais com marcas, então eu acho que deu mais de 30 já. Então, pegamos o Rio Grande do Sul, várias cidades pequenas que não tinha nem equipe técnica, a gente conseguiu fazer, e tudo no amor, assim. E tem funcionado, porque a gente tem uma equipe muito legal, assim, muitas pessoas que abraçaram a adoção, assim, sem. E que eu falo do terceiro setor que é difícil porque ele nasce de um sonho, de uma ideia. Mas quando vira uma instituição, tem a parte muito chata, que hoje toca para mim, na maioria, que é a parte mais administrativa, a parte daquela Dos coisa de pepinos, sempre, né? Dos não. pepinos, A né? pessoa, não, da pessoa jurídica, Abacaxi, né? sabe? Que é uma coisa. E tu só quer ela fazer os grupos, sabe? A parte romântica. Mas aquela parte institucional, ela é necessária também, Sim. entendeu? E às vezes, e isso às vezes gera alguns conflitos. Outra coisa, o que eu aprendi da vida, voluntariado, parece vida artística, assim, porque ele envolve muitos egos também. Acho que tu deve entender o que eu tô falando. Sim. Então, porque ela envolve, porque as pessoas, elas, querendo ou não, porque a gente acaba sendo, né? As pessoas que fazem trabalho voluntário, qual é a forma de retorno? Às vezes a gente é aplaudido, é admirado por algumas pessoas, porque a gente faz aquilo de coração. Sim. E só que às vezes a gente não recebe muito. Na maioria das vezes a gente não recebe os aplausos que a gente acha que ia receber. Então isso mexe também. Então às vezes os voluntários vão e vêm. Então são esses desafios. Mas a gente está aqui para falar Não, mas são muitos de carreira solo. movimentos, né? São muitos movimentos, eu acho importante. Eu queria só, antes da gente continuar, fazer digamos assim, um parêntese, porque essa tua experiência aí no Rio Grande do Sul, digamos assim, ele se diferencia um pouco da realidade aqui pernambucana em alguns aspectos, né? Então, por exemplo, para o apadrinhamento, seja o apadrinhamento afetivo, né, que é aquele que tem maior cuidado das equipes técnicas, da vara de infância e de família, geralmente há um estudo psicossocial mínimo para autorizar aquela, né,
convivência. Mas a gente aqui, por exemplo, não tem essas formações muito longas. Digo isso por experiência própria. São muitas semelhanças, né? Eu já falei um pouco. Eu fui padrinho do meu filho. Então, assim, houve uma preparação no sentido de um diálogo, de uma conversa sobre... É quase uma contextualização, né? Sobre a realidade daquelas crianças que estão lá em acolhimento. Eu cheguei a conhecer, eu fiz um circuito assim pelas casas de acolhimento da cidade, para poder entender um pouco mais da realidade de cada uma das casas, que tinham faixas etárias diferentes, grupos diferentes. Uma era pública, outra era uma OSC, outra era uma instituição internacional, então tinha um aporte de recursos. Então, assim, essa diversidade toda foi a realidade aqui. Mas o que eu queria dizer era assim, aqui em Pernambuco é um pouco mais ágil, né, nesse sentido, o apadrinhamento. Geralmente não tem essa coisa assim mais lúdica de você conhecer seu afilhado numa festa ou no encontro assim, festivo. Aqui é algo do tipo, você define previamente com a equipe técnica um perfil de afilhado ou afilhada, né, dependendo, e aí você já é meio que direcionado para conhecer. Claro, é feito uma aproximação com cautela, no intermédio das equipes das casas das instituições de serviços de acolhimento, mas assim, é bem rápido, né? Nesse sentido, assim, deu match, eles autorizam... Eram várias oficinas na época. Hoje, a Elo realiza os apadrinhamentos também. Então, hoje, apadrinhamento, a gente tem em mais um monte de comarca, que é outra equipe, eu acho que a Tássia está assistindo aqui. Ela que coordena, a Denise também. E, na verdade, a gente tem também, são oficinas, então são 4, 5 oficinas, só que dentro da Elo nós abolimos a história da festa, né? Eu não vejo com bons olhos, então, desculpa quem faz, mas eu não acho legal. A história contando, ele me entregando balão, é linda. Mas só que enquanto ele fez esse movimento, vários outros que são grandes, ou que não eram tão bonitinhos, enfim, ou que não tiveram essa coragem, ficaram na festa de fora, entendeu? Porque os padrinhos não quiseram eles. Então, eu acho alguns movimentos meio desgastantes, então a gente sempre pensa também, é uma das nossas, que a gente guia sempre o olhar da criança, entendeu? A gente é bem cuidadoso, né? Chato, mas nós somos chatos mesmo. Tem algumas coisas que a gente tem que... A gente sabe que a gente não tem razão em tudo. Sim. Tem algumas coisas que eu reconheço o resultado, mas eu ainda não sou capaz de concordar com a forma. Então, mesmo, eu acho que os fins, eles não justificam os meios, então, acho que... Então, tem algumas coisas que a gente ainda não faz, ainda, por exemplo, por identificação do grupo, isso é levado em reunião, enfim, e a gente não faz. A busca ativa é uma das coisas que a gente não faz mesmo. Mas vocês já assumem um bocado de coisa, né? Vocês atuam de uma forma apadrinhamento, muito protagonista no preparação. apadrinhamento e na preparação, né? Aqui o GEAD tem 25 anos, mas o Poder Judiciário é bem, digamos assim, entendedor do papel deles. Eles acham que eles têm equipe técnicas, né? Então eles preparam a gente é convidado para ir fazer parte dessa preparação e tal, mas eles assumem o protagonismo disso. Se eles forem, né, se eles têm essa capacidade mesmo de equipe e de tudo para fazer, que ótimo. No mundo perfeito eu poderia estar me preocupando com outros projetos, entendeu? Mas aqui a gente acabou tendo essa parceria super, tanto do Ministério Público, o Juizado, e começou pelo interior, a Pipocá e Porto Alegre foi o último, assim, foi agora esse ano. Assim. E, na verdade, o reconhecimento, a gente teve sempre uma abertura com o Judiciário. Por quê? Uma das coisas que a gente faz, o grupo de apoio, ele não é saque do Judiciário. Então não adianta eu ir lá, querer bater e reclamar uma coisa que está... O que eu posso fazer, ir lá, oferecer alguma alternativa, olha, a gente oferece esse projeto X, que talvez vai auxiliar vocês nisso. Porém, esse projeto, ele não substitui a avaliação que vocês têm que fazer, porque isso aí é de vocês, sabe? Algumas coisas nesse sentido. O pós-adoção, a gente trabalha com pós-adoção hoje também, que é indicado pelo judiciário, assim que é deferida a guarda, daí tem no período X seguinte, a gente faz um grupo
fechado só com essas pessoas que tiveram a guarda, né? Só que assim, tem algumas coisas, a busca ativa é um exemplo. A busca ativa, eu não tenho condições hoje de, para todas as famílias, independente do lugar do país que for, e eu fazer alguma busca ativa, eu dar o suporte depois. Então, se eu não tenho condição, eu particularmente eu não gosto, nós não gostamos do termo cegonha, então, porque eu tenho a ideia na minha mente de infância, mas tu sabe que a minha infância é problemática. Eita, muitos anos de terapia, né, Petras? Né? Então, a infância, a ideia que eu tenho de infância de cegonha é que larga na porta e vai embora. E eu não quero ser assim, entendeu? Então, eu não gosto desse termo. Para não virar o presente de grego, né? Essa coisa assim de deixou e partiu, né? Exato. Eu amo aquele. Tem um curta da Pixar, né? Aquele da cegonha, que eu acho. Pare Cold, uma coisa assim, muito lindo. E essa coisa que tu não sabe o que vem, eu acho que a gente tem que se adaptar. Mas é isso, então a gente tenta mais dentro desse lado técnico, a buscativa, a gente tem grupos aqui que fazem buscativa, que é o carro-chefe, então a gente respeita e acho que os grupos em si eles não precisam duelar por fazer todo mundo a mesma coisa, fica faltando em algum lugar, né? Então eu acho que a gente pode se ajudar. Assim. Mas no mais assim, dos grupos é isso, assim. E a gente tem feito outras coisas e que é diferente, assim. E quanto à parte da paternidade solo, eu não sei se tu sente isso. Agora, entrando mais no tema, né? Eu não sei se... não é que chega a me incomodar. Às vezes, eu acho que a paternidade solo, ela é superestimada, assim. Ou é muito aplaudida de uma maneira que a minha mãe... Meu pai, ele faleceu, eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe tinha 7 filhos. Ela criou 7 sozinha. Para mulher, para milhões de mulheres hoje em dia, ser mãe solo não é nem escolha, é uma realidade que elas tiveram que. E ainda na nossa, né, ou antes, ainda naquelas gerações onde as famílias tinham muito mais filhos. Hoje tu tem algum parente que tem 4 filhos, 5, tu já fica, nossa, É, 4 filhos. é Antes, algo 7, extraordinário, 10, né? era normal, antes 7, 10 filhos. Então, eu acho que às vezes assim a gente tem que ser, porque a gente vive uma cultura muito machista, que o homem, quando ele é um pai presente, ele lança livro, ele vira uma celebridade, porque, nossa, que pai maravilhoso. Na verdade, ele está fazendo a obrigação dele, né? E a mulher, sempre isso, a mulher também fica à margem, então a gente tem que até cuidar um pouco disso. Claro que tem suas peculiaridades quando tu escolhe a adoção sozinho, porque primeiro que eu não queria vender, eu não tenho vontade nenhuma de casar, construir uma família de comercial de margarina, enfim. Porém, eu não, e eu tenho isso, assim, de ser, sempre fui, de fazer as coisas sozinho, de ser mais independente, enfim. Só que eu sei que tem pessoas né, que não pensam dessa forma e tal. Claro que na hora de criar um filho, enfim, tem suas peculiaridades, porque tu não tem, às vezes, claro, tu vai depender da tua mãe, tu vai depender de alguém, é aquela rede de apoio. Então, nas entrevistas, na avaliação que eu fiz quando eu fui adotar o Lucas, era assim, ó, era muito quem é minha rede de apoio. Porque tu é sozinho, mas não é sozinho. Então, e tu acaba sendo tira bom e tira mal, porque tu é o que bota e tu é o que tira de castigo. Né? Não sei se tem isso em casa. Certamente, a gente vive essa experiência com certeza, porque eu até participei de uma live, eu acho que semana passada, que a pessoa, a nossa colega, ela acabou se expressando e, assim, né, de uma forma, eu nem percebi na hora e depois o bom de ficar gravado é que a gente vê depois, né? Então, na hora eu não pude nem contestar porque o áudio me falhou. Então, ela falou, para quem estava vendo, escutou, mas eu, que era parceiro ali da live, não ouvi e não pude contestar. Então, a fala era tipo assim, na adoção homoafetiva, de uma forma geral, né, seja casal ou solo, em alguns momentos alguém vai exercer a paternagem, a maternagem. Isso era a fala, digamos, talvez um pouco mais adequada. Mas aí ela falou assim,
alguém vai ser o pai e vai ser a mãe. E aí eu não pude nem contestar, né? E ficou mal. Eu sei que tem. Na psicanálise tem isso, Sim, assim. sim, Mas sim. eu não sou da psicanálise. Pois é, também não. Aí, e assim, né? Como eu Então acho que eu não gosto muito disso. eu acho que como família, de uma certa forma, que tem essa perspectiva homoafetiva, a gente assume a identidade, né? Então, assim, a gente fala assim, eu tô ali cuidando, acolhendo, e aí você tá o mais próximo do que seria a maternagem, né? E quando eu tô ali inspirando voo, fazendo corte, né? E impondo a regra, mas isso também é algo tradicional, que assim não é nem algo mais assim tão Tu rígido, sabe que né? eu nunca fui militante, assim, da causa LGBTQI. Tanto que eu brinco até, porque eu falo que eu não sei nem o significado de todas as letras, pra ser bem sincero, eu sou muito ignorante. E cada postagem que eu olho parece que tem uma letra a mais, assim. Então eu tô falando que eu tô ficando velho mesmo. E aí, eu não tô me adaptando com essas coisas. E aí, o que que acontece? Mas às vezes, claro, eu entendo, eu não sou militante, assim, porque digamos que a causa que eu escolhi militar foi a da adoção. Porém, eu lembro que assim que eu adotei, me colocaram em alguns grupos de pais LGBT, grupos, né? E depois logo eu saí, assim, porque eu acho que a gente briga tanto por igualdade, mas ao mesmo tempo a gente começa. Grupo de Segmentar pais muito, gays. né? Grupos de pais solteiros gays, né? Depois, tipo, daqui a pouco é grupos de pais solteiros gays, não sei onde, sabe? Aí fica aquela coisa. E aí tu precisa dessas trocas. Mas eu também reconheço que eu falo que a gente vai se reinventando toda hora. Porque eu acho que a gente vive dentro de uma bolha também. As nossas bolhas. E aí, quando tu vive dentro da adoção, parece que o mundo todo pensa igual, tá todo mundo esclarecido. E quando tu convive com várias pessoas assim, nesse meio, tu esquece. Ou tu não percebe mais o olhar torto, ou que a tua forma de questão de família, assim, enfim, ela não é aceita por outras pessoas, enfim, que, né, eu passei por uma agora, não sei se tu ficou sabendo. Claro, eu queria que até que você aproveitasse e falasse um pouco, né? A gente tem. O Vamos lá. tempo voa, estamos já 40 e tantos Então, minutos. Fala aí para quem está nos acompanhando esse olhar, né? Assim, né? vamos. Essa experiência que não Porque foi o que tão que legal. acontece? Eu acho que aí é que tá. Porque a gente é uma falha, a gente baixa a guarda com algumas coisas. É assim, ó, eu sei, eu entendo, hoje, até por ter aparecido em algumas reportagens, assim, eu entendo que eu comecei a entender na época lá das reportagens, quando eu vi que várias reportagens eram embora, Record, não sei o quê, as pessoas me mandavam uns links, elas sendo replicadas em sites de ONGs LGBT, elas sendo replicadas em sites, tipo, teve uma reportagem da Zero Hora que virou até lá a questão da licença, virou meio que jurisprudência, enfim, e ela foi replicada no site do Ministério Público de Manaus, do Acre, não sei o que, coisas assim, Grupo Gay da Bahia, sabe? Órgãos importantes assim, daí tu entende, porque tu não faz com a intenção, mas aí tu entende a representatividade, que é a questão da representatividade, assim. Uh, outras pessoas verem que pode e essa coisa ela ser normal, entendeu? Então, aí, o que acontece? E eu nunca foi a intenção, eu não gosto, eu tinha um problema ainda tenho com algumas reportagens que a tal da musiquinha no fundo, né? Daí fica aquela coisa de que tua família é perfeita. Eu recebi proposta de casamento na época. Porque daí eu falei, aí eu desci essa coisa que eu falei, olha, eu não sou aquela pessoa da reportagem, aquela pessoa. Eu sou bem antirromântico até, assim. E aí tem essas coisas, sabe? Só que aí tu esquece, daí tu acha que todo mundo te aceita, que todo mundo acha lindo. O Lucas, ele, um parênteses também, acho que é importante assim, o Lucas ele não é batizado, quer dizer, não comigo. Ele não é batizado em igreja, ele chegou com 9 anos, e aí tem essa questão de até tal idade, né? E aí ele tem as madrinhas, então, minha irmã, enfim, e aí começava assim,
casal gay amigo, que daí disse que olha, na cidade de Canoas, que é a região metropolitana aqui também, tem um padre lá que ele aceita batizar mesmo da idade do Lucas, e mesmo tu sendo gay. Ah, mas tem um outro padre lá. Eu falei, não, peraí. Quem tinha que aceitar era o Lucas, ele já me aceitou como pai. Quando que eu vou pedir permissão para padre para aceitar meu formato de família? Isso gera algumas revoltas, assim. Ou para padre ou qualquer outra religião. E ele que escolhe a religião dele depois. Sim. Porque eu não sou nem praticante, entendeu? Eu não fiz nem catequese mesmo. Acho que minha mãe esqueceu. Já era rebelde. Ou ela já viu, piada não vai casar mesmo, então não precisa fazer. E aí, beleza. Só que assim, e a gente vai se acostumando e ficando na boa. Aí, acostumado, né? A bicha acha que é celebridade, daí foi chamada na Band para fazer um programa. Mas foi assim, ó, era um programa de entrevista à tarde que eu não conhecia. O programa não deu tempo, porque geralmente eu dou uma pesquisadinha para saber com quem eu tô falando, né? Enfim. E aí foi assim, 10 horas da noite, me ligou a promotora aqui de Porto Alegre, pede só amanhã, acho que posso passar teu número para a Band, um programa sobre adoção. O que ia dar errado? Pode, claro, a promotora vai estar. Aí tá, depois me ligou já no mesmo dia, mandou mensagem à produtora lá da Band, olha, sobre o canal X, da produção do programa X, vai estar tu, a promotora e a juíza da Corregedoria da Infância. Melhor companhia não teria, okay, né? Não, até perguntei, né, quem é que ia estar junto, porque, né, ninguém é unânime. Eu sei que tem gente que não gosta de mim. mas, né, eram essas pessoas, eu me relacionava super bem com elas também, ok. Jamais que eu ia pensar que o problema estaria nos anfitriões. Um dos anfitriões é político, eu não sabia, é deputado não sei do que. E o outro, eu acho que dizem que é o que traz. E esse programa ele é meio que pago, né? Então eles bancam o programa para a Band, é o programa da Band, é o espaço pago ali, da Band regional. E aí o que acontece? A promotora estava no presencial e eu estava no telão, eu ia aparecer por Skype, e a juíza corregedora também. Na abertura do programa, a juíza, quem pode adotar? A juíza, pode adotar solteiro, casado, pessoas, pode ser 2 homens, pode ser 2 mulheres. Eu falo, não, para. João Kleber, para. E aí, assim, não, porque 2 homens ou 2 mulheres não podem criar um filho. E aí isso se provou, ele deu um discurso que é inadmissível, que ele poderia... ele podia provar isso, ele provava para ela com pessoas, os melhores psicólogos e psiquiatras do planeta, não sei o que, deve ter visto a fala, né, que deu uma viralizada, porque eu viralizei, eu gravei, recortei, toquei. E houve também um silenciamento, né, das outras partes que estavam lá, né? Assim, de uma certa forma, né? Exatamente, elas ficaram em choque, depois conversei com a promotora, eu conversei, e aí, tanto que teve uma repercussão, até depois eu vou contar como acabou isso, quer dizer, vai acabar ainda, e aí teve vários movimentos, e aí isso eu levei 3 dias digerindo aquilo, fiquei muito mal, eles me jogaram, eu tava com a produtora, e só disse assim, sério isso? Eu falei, eu vou ter que falar alguma coisa. E aí me empurraram pro final do programa, assim, eu tive 1 minuto e me cortaram ainda. Mas eu só disse, que bom que tu disse que eu tô aqui representando os grupos de apoio, sinal que eu represento as famílias, e a minha família não existe, enfim, né? Mas eu fiz a fila ainda, assim, mas eu fiquei mal 3 dias, mal. Porque assim, ó, aí a questão da paternidade, essa hora, vou te dizer que deu uma baqueada. Porque tem uma coisa que é lugar de fala. Então, e tem aquela coisa a gente vive hoje muito nisso, assim, né? Que é aquela coisa do mimimi. Eu sempre fui anti-mimimi e tal. Só que, eu acho que e a adoção, ela tem isso. Assim, quando a gente fala para as pessoas que estão adotando, é um entendimento diferente de falar com as famílias. E aí, esse tipo de agressão, eu era muito gay ali.
eu senti diferente do que a doutora sentiu, é Claro. claro que elas acharam um absurdo. Lógico que elas acharam um absurdo, porque eu me dou super bem com elas, são ótimas. Mas é diferente, tu sente diferente a coisa. Porque tu está questionando todo o teu projeto de vida, do teu filho. Porque se você chamar de viado na rua, eu sou desde que o mundo é mundo. Agora ele meteu meu filho no meio. É questionar a legitimidade da tua família. É isso que pegou. Aí levei 3 dias, fiz o vídeo aquele de nota de repúdio, que eu quis fazer em vídeo para dar a cara mesmo, porque eu não estava a fim de escrever nada. E aí fiz assim, foi numa tanto que não tem nem corte. Assim, fiz, joguei. E aí isso começou a pipocar. Aí veio o pessoal do CRP, do Conselho de Psicologia, veio a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Sul. Aí entrou todos para o Conselho de Psiquiatria, do Serviço Social, o pessoal do Judiciário, todas as pessoas que faziam essas avaliações, Conselho do Ministério Público, Defensoria Pública, todos entraram comigo. O desembargador-geral da Associação de Juízes da Infância do país me ligou. Entendeu? O diretor da Band me ligou. Depois que eu mandei a nota para ele. Ele me ligou para dizer que a gente tinha que agradecer o espaço de 1 hora para falar sobre adoção, que a gente não estava considerando isso. Ele não acha, e que a gente tinha que respeitar a liberdade de expressão. Que maravilha, né? Oh, meu Deus. E ainda disse... Não, e esse diretor, ele ainda é apresentador de programa de esporte aqui. Ah, eu achei que era de humor, para dizer uma coisa. Não, nem Pânico daria isso, foi uma bizarrice. E aí ele ainda disse que me mandou por mensagem de WhatsApp ainda, né? Ainda, eu tenho tudo printado. E ainda disse, mandei, né? E mandei para a justiça. Mas aí teve outros movimentos, me ligaram de Brasília, me ligaram de partido político, do pessoal. De todas as posições, né? De apoio e também esse movimento. Aí me movimento. ligaram dizendo que ia me apoiar, que iam acionar aqui, daí tanto que eu acho que foi pessoal do partido. Eu não sou de partido nenhum, assim. Uhum. Mas aí teve um partido que eu sei que entrou, denunciou para o Ministério Público, queixa-crime mesmo, sobre... por causa do coletivo, né? Sim. Porque foi uma ofensa coletiva, então. E aí, daí depois teve uma repercussão, assim, eu sei que vai acontecer um programa agora, nesse mesmo espaço, 1 hora de duração, isso negociação da promotoria com eles, né, para não ter que entrar com uma ação. Então, só sobre adoção homoafetiva, e eu consegui que ele não participe. Então, mas eu acho que eu quero também, acho que vou mandar uma família representando, enfim. E o pessoal do Conselho de Psicologia, né, já que são os psicólogos do mundo, do planeta, então... Vai dar uma resposta à altura, né, Peterson? Mas eu acho que isso a gente tem que aprender também. E aí eu comecei a rever a importância de algumas coisas que eu não dava muita bola, que eu achava que eu não tinha que ficar militando, que às vezes eu achava muito mimimi, achava que é muita coisa, entendeu? E a adoção, ela envolve umas militâncias, eu acho que tu deve entender isso, que não está programado. Não. Tu abraça, o tempo de reação abraça, tem que ser, assim, às vezes, encurtado, né? Tu só quer pai, tu só quer ser pai ou mãe. Em paz, só né? que aí... E às vezes não dá pra ser em paz. Só que aí vem coisa junto, que tu tem que estudar, tu tem que saber, tu tem que aprender. Questão de raça, né? Aí até que a gente falou do moreno, do negro. A gente está com um projeto agora na Elo, de nós vamos criar um grupo só para discutir esse tema das famílias interraciais, até porque às vezes eu posso usar termos equivocados que eu já nem sei que não se usa mais, então trabalhar, mas a gente quer fazer uma parceria com alguma uma curva de aprendizagem, né, Pedro? Entendendo. Isso, a gente quer fazer tipo um clube de leitura para debater esses temas de raça, de cor, de gênero, enfim, para que a gente, porque as nossas famílias elas são assim. E a gente não adianta eu saber o ECA de cabo a rabo sobre adoção, mas eu não ter a tolerância por causa de uma questão, sei lá, de uma deficiência, sei lá, um autismo, alguma coisa, daí eu sei, eu ouvi um traço de autismo e já devolvi a criança, entendeu? Então acho que a gente tem que... outras causas que a gente abraça. Eu vou pedir desculpa, assim, eu vou precisar... Chegamos no nosso prazo. Eu tenho essa dificuldade, às vezes, de interromper a pessoa, porque eu acho muito importante essa fala. Então, assim, eu queria te agradecer, Peterson. A tua fala, assim, foi muito... Eu que agradeço.
importante, né? Essas histórias, porque não são histórias, né? São fatos que você traz para elucidar as pessoas que de repente pensam em viver esse projeto adotivo, né? A adoção monoparental ela não é só flores, né? Tem esses outros lados, principalmente quando Não, tem a interseccionalidade com outros viés aí, né? E aí, assim, eu queria te agradecer muitíssimo, dizer para todos que próxima terça vamos estar recebendo o Beto Fierce, no criador do Papaiando, para falar um pouco sobre adoções homoafetivas. Então, assim, eu acho que legal. Vou não assistir. dá para fazer de uma vez só, mas a gente espera vocês na nossa live, tá bom? Um abraço, Peterson. Boa noite para todos que nos acompanham. Tchau, obrigado. Até mais.